Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Vamos hoje estudar a lição de domingo, 28 de fevereiro, a difícil verdade de Isaías. E o texto para a nossa lição está ali em Isaías, capítulo 50, a partir do versículo 4 até o verso 10. Eu gostaria de destacar com vocês, que foi o texto aqui que mais me chamou a atenção nesta lição, o versículo de número 6, diz assim: ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. A lição vem dizendo que o profeta Isaías, ele revelou a mensagem de Deus em etapas, para que cada aspecto pudesse ser compreendido em relação ao restante do quadro. Isso dentro aqui do contexto da vinda do Messias, ou seja, a profecia sobre o Messias. E aqui nesse capítulo 50, nós temos aqui fazendo um resumo, né, do que dizem esses versos e de como nós podemos ver Jesus nessa passagem. Mostra que Jesus, o caminho que Jesus iria trilhar para conceder a salvação, ou seja, para salvar a humanidade, seria um caminho onde ele teria que passar pela violência física. E aqui no verso 6 nós vimos que Jesus seria violentamente tratado. Aqui fala das costas feridas, de cabelos arrancados, de uma cusparada no rosto. Então, o profeta vai mostrando a imagem de um servo sofredor. E por que essa era uma difícil verdade de Isaías apresentar? Porque mesmo os judeus do tempo de Cristo, quando eles se depararam com a imagem ali de Jesus sofrendo na cruz, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Por quê? Porque a ideia que eles tinham do Messias era de um ser glorioso, um homem que viria para destruir todos os inimigos de Israel. Mas o próprio profeta Isaías agora vai trazer esta mensagem de que o Messias seria um servo sofredor, do qual nós vamos falar um pouco mais sobre isso na lição de amanhã. Lá em Lucas 23, 35, diz que quando Jesus estava na cruz, os sacerdotes e outros, até mesmo um dos ladrões da cruz, as palavras deles para Jesus era: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Mateus 27, 42, desça da cruz e então creremos nele. Jesus, ele foi muito maltratado e ele era um ser poderoso, porque ele era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. Mas a lição vem dizendo, com todo esse poder e com toda a honra que ele tinha por ser o Rei dos Reis, por alguma razão impensável, ele não se salvou. Essa situação era tão estranha que nem mesmo o povo de Israel, acreditou que ele pudesse ser o Messias. Tudo isso serve para nos lembrar qual foi o caminho escolhido por Deus para nos salvar. A salvação que hoje nos é oferecida em Cristo teve um custo muito alto para Deus. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, ou seja, não são as nossas obras que nos salvam. A salvação é de graça para nós.
porém para Deus custou muito. Foi a preço de muita humilhação e de muito sofrimento que a salvação chegou para nós. Isso nos faz ver o quão maligno é o pecado, porque o pecado é algo tão terrível que custou todo este sofrimento para o Filho de Deus. Um ser puro, um ser santo e que não merecia passar por nada do que passou, mas passou para que hoje você e eu, todos nós, tenhamos a oportunidade e o privilégio de sermos salvos e um dia morarmos com Ele. Pense nisso e que o Senhor Jesus abençoe sua vida.